Então, falou regulamento técnico de identidade e qualidade do mel, instrução normativa número 11, de 20 de outubro de 2000. Já, instrução normativa número 3, de 2001, vai falar sobre apitoxina, veneno de abelha, cera de abelha, geleia real, pólen apícola, que a gente já viu os dois, própolis também já vimos, né? E só para demonstrar aqui, então você entra lá, vai estar falando sobre, por exemplo, aqui, a cera de abelha. Fala objetivo, né, descrição, o que é cera de abelha. É um produto de consistência plástica, amarelada, muito fusível, secretado pelas abelhas para a formação dos fogos da colmeia. Classificação, designação, referências, isso é importante para nós, né, da análise de alimentos, da bromatologia. Composição, requisitos, aroma, ponto de fusão, tudo isso tem lá, tá vendo? Tudo na lei lá. Contaminante, higiene, critérios microbiológicos, métodos de análise, tá? Os métodos que são utilizados para análise no caso aqui, da cera de abelha. Aqui embaixo ele já entra em geleia real, né? Porque a geleia real, mesma coisa. Então vai falar tudo lá certinho. Aqui aqui é a geleia real. Descrição: produto da secreção do sistema glandular cefálico das abelhas operárias, coletadas em até 72 horas. Pode ser a geleia real fresca, que é aquela branquinha lá, ou seja, retirada, lavada e filtrada, a in natura, comercializada diretamente da célula real. E mais para baixo ele fala da liofilizada, que é a que foi desidratada pelo processo de liofilização. Daí que ele fala tudo, ó. Nomes Adolfo Lutz, composição, requisitos, cor, aroma, sabor, características fisicoquímicas, umidade, cinzas, proteínas, açúcares redutores, lipídios totais, pH, índice de acidez, sacarose, que é da geleia real, tá? HDA, condicionamento, estocagem, considerações gerais, critérios macroscópicos, critérios microbiológicos, rotulagem, métodos de análise, e assim por diante. Então, está tudo ali na instrução normativa número 3 de 2001. Então, vou falar um pouco de cera agora. O que é a cera? Substância oleosa que se solidifica em forma de lâminas delgadas. Ela é amassada e triturada pela abelha antes de ser depositada no favo para construção. Então, a abelha possui no seu abdômen glândulas seríferas. Então, essas glândulas que estão aqui no abdômen, que ela vai utilizar para fazer os favos. Então, os favos aqui são a parede, né? A parede aqui, ó, dos favos são feitas por cera. Então, a abelha utiliza o quê? A glândula que ela tem no abdômen para fazer essa cera aí. O que vai ter nessa cera? Ácidos, ésteres, hidrocarbonetos, álcools, óleos, gorduras, vitamina A, além de traços de própolis, pólen e diferente
diferentes pigmentos. Então, a abelha que vai produzir a cera, ela se alimenta do mel e transforma esse mel em cera. Portanto, a cera é um produto fisiológico originada pela secreção de 8 glândulas que ela possui na parte de baixo, ou seja, no abdômen, e cuja cor vai variar de acordo com a pastagem apícola, de branca a amarelo escuro. Ela é impermeável à água. A cera se liquefaz a partir de 61, 62 graus. Então, até 62 graus, ela é sólida. Acima de 62, 63, a cera fica líquida. Aqui a glândula seríferas aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a abelha produz a cera aqui pelo abdômen. Tá bom? Ela se alimenta do mel, produz a cera. Lembrando que o pólen ela é transportado aqui na pata. O mel ela acumula aqui na glândula nectarífera que a gente viu semana passada. Por que o homem utiliza a cera? Para fazer pomadas, creme gordurosos, máscaras para o rosto, cosméticos, velas, flores artificiais, né? Réplicas de pessoas expostas em museu. Então, tem o tal do Museu da Cera lá na Inglaterra. Além disso, para fazer o quê? Creme para depilação também. Para a abelha, por que que ela utiliza a cera? A abelha utiliza essa cera para fazer os favos. Bom, que é o quê? Que é a cria, né? Ou seja, para fazer o favo de cria, onde a rainha vai depositar os ovos, ou o favo alimentício, onde vai ser acumulado o mel. Porém, o homem utiliza ela para fazer o próprio alvéolo da rainha, do novo apiário. Qual o preço da cera? Cera bruta, de 25 a 35 reais o quilo. Cera alveolada, 36 a 45, a gente vai ver daqui a pouco o que é isso. E cada lâmina, de 2 a 3 reais. Então, para a abelha, a cera é o seu primeiro e principal material de construção na arquitetura das suas colmeias. Sem a cera, não existiria o enxame, portanto, não existiria a colmeia. Também são utilizadas para depilação, na indústria de velas, cremes faciais, loções, pomadas. E o homem também utiliza a cera na própria indústria apícola. Então, olha aí, ó. Creme, creme para cabelo, para pele, um monte de coisa. Para fazer vela. Hoje em dia a vela é feita de parafina, mas antigamente era feita de cera. Para fazer artesanato, cera de abelha. Outra coisa também, na época que ainda não escovava-se o dente, o homem utilizava ela, mastigava ela, né, com mel, para limpar o quê? Limpar o tártaro do dente, e, além disso, purifica as vias nasofaríngeas
muito bom para sinusite e quem tem problema da febre dos fenos. Então, ela já foi muito utilizada como que auxiliar no tratamento de tártaro, quando ainda não existia a escova de dente, creme dentista, né? Então, o que é a tal da cera alveolada? A cera alveolada é quando o homem pega a cera velha, derrete ela e produz esses alvéolos, que vão ser o quê? Colocado nas caixas das abelhas, né? Com o intuito de produção de cria ou de mel. Ou seja, é o início de uma colmeia, né? Então, ele usa isso daqui para fazer os quadros de criação, também é para produção de mel. Então, o que ele faz, o homem? Pode derreter, ele pega a cera velha, derrete ela, acima de 64 graus ela já começa a derreter, ele comercializa, ou comercializa ela assim, né, em forma de barras, normalmente ela é filtrada também para retirar impurezas, né, muitas são branqueadas, ou seja, passa por um processo de branqueamento para depois ser utilizada, a indústria de comércio, cosméticos, farmacêuticas, odontológicas. Também existe a cera colorida, utilizada para fazer artesanato, para fazer velas, né? A legislação está escrito lá naquele RTI que a gente viu. Cera de abelha é o produto de consistência plástica, de cor amarelada, segregado pelas abelhas para a formação dos favos nas colmeias. Maiores importadores: Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, Holanda. Maiores exportadores: Chile, Tanzânia, Brasil, grande produtor de cera, Holanda e Austrália. Maiores produtores nacionais: Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio Grande do Sul. E quando você quer fazer a cera alveolada, o que você faz? Em primeiro lugar, pega a cera, derrete ela acima de 65 graus. Existem equipamentos que fazem isso, tá? Você coloca o fogo aqui embaixo, aqui você coloca a água, daí aqui você vai derreter a cera, tá? Coloca a cera num tambor aqui, e derrete ela. Porque você derrete ela, ela vem e você coleta ela num balde aqui separadamente. Então faz o derretimento por banho-maria. Feito isso, você enche esses para fazer a cera alveolada. Você enche esses compartimentos aqui, coloca dentro desse compartimento essa madeira, dela vai grudar aqui na madeira. Depois dela grudar na madeira, você vem e retira, você vai ter uma lâmina. Daí a lâmina você passa dentro desse cilindro, chamado cilindro alveolador. Feito isso, você vai ter o quê? Coloca ela num quadro e você vai ter um novo quadro que você vai utilizar para fazer o seu apiário, para fazer o seu enxame, tá? Então ele reaproveita a cera velha, derrete ela, passa dentro desse cilindro e você vai ter esse novo quadro. Colocando esse quadro aqui, ele já está iniciado, né? Porque ele passou dentro do cilindro. Então daí já fica fácil para as abelhas produzir, fazer tanto a melgueira como a cria, porque ele já tem o início do favo. Então, para isso daí, os apicultores utilizam aí o arame para esticar o quadro, né? A retilha para grudar, porque nesse quadro aqui, você vai ter aqui, não está mostrando mais na foto, você estica primeiro o arame aqui, uns 3 arames, depois você vem e gruda a cera que você produziu aí no arame.
Detalhes, curiosidade. A palavra múmia é derivada do persa e significa cera. A cera possui oxidação lenta, dura por muito tempo, desde que não seja atacada por traças ou expostas a altas temperaturas. Então, não pode ferver ela, tem que aquecer ela ali a 65, 66 graus. Para produzir 1 quilo de cera, é necessário 7 ou 8 quilos de mel. Por isso que existe aquela o quê? Colocação, né? Ah, a pessoa está fazendo cera. Por quê? Porque normalmente o apicultor quer que a abelha produza mel. Só que se ele não injeta aquele quadro lá, o que que ela vai fazer? A abelha vai produzir, vai ter que produzir o quadro a partir do zero. Só que para isso ela consome muito mel. Consome 8 quilos de mel para fazer 1 quilo de cera. Certo? E partindo agora, essa é a cera. E o veneno da abelha? Vou voltar o som que sumiu de novo. 1 minuto.